uma mulher, uma menina, agora uma senhora de 60 anos. Uma mulher sonhadora, uma mulher que lutou muito. Essa é a Marlete. Eu era uma mulher sempre muito sonhadora. Sempre com desejo de realizar meus sonhos, mas eu era muito submissa, eu era muito de me doar para as outras pessoas, eu amava muito o meu marido, o meu trabalho, a minha família, e eu esquecia de mim, eu achava que eu sempre tinha que fazer para os outros, né? E hoje, essa mulher de 60, ela se buscou, mas ela não se arrependeu de ter feito as outras mulheres, mas ela se buscou. Ela buscou conhecimento, buscou estudar, né? Que foi uma dificuldade que eu tive de infância, que meus pais não podiam me dar estudo, né? Mas eu nunca desisti do meu sonho de estudar, de me formar numa faculdade, né? Então eu acho que a gente tem dificuldade, mas a gente não pode desistir, não pode parar no meio do caminho. A gente tem que contornar as dificuldades. Então hoje eu sou uma mulher que me busquei e com 60 anos eu estou bem realizada. Ser mãe é uma história muito maravilhosa. Eu sonhei muito em ser mãe, em ter uma família, sabe? E então hoje eu sou muito orgulhosa disso, sabe? Foi assim, lutei com bastante dificuldade, mas criei 4 filhos muito maravilhosos, né? Então é uma coisa que me marcou muito, assim, ser mãe. Eu sou uma mãe muito amorosa, era um sonho da minha vida, eu tinha um desejo, eu achava lindo ser chamado de mãe. E hoje, quando os meus filhos de 1,85 m, de 1,82 m me chamam, ô mãe, eu acho muito lindo isso, eu acho maravilhoso, eu me sinto realizada. Eu sou uma mulher que eu casei para ser sempre casada. E eu sonhei ter uma família e eu casei e construí uma família. Mas num determinado momento o meu casamento chegou ao fim. E como eu ia sobreviver ali, né? Então ali foi um desafio muito grande que eu tive que ir buscar. Quem era a Marlete? O que a Marlete queria? Onde ela queria chegar? Porque eu era esposa, eu era dona de casa, eu era mãe, eu trabalhava, eu tinha essas obrigações. E de repente, sabe? De repente parece que tudo ia... Não. Aí eu parei, opa, não vamos confundir a cabeça. Parei e tomei decisões. Eu foquei em 3 coisas. Eu ia ser mãe mais do que nunca. Eu sempre fui da igreja, eu fui uma menina da igreja, uma adolescente da igreja, uma mulher da igreja, uma mãe da igreja e hoje eu sou da igreja. Então foquei nisso, continuei fazendo os trabalhos da igreja, servindo ao Senhor. E foquei no meu trabalho, em buscar essa Marlete que ela queria, autoafirmação profissional, autoafirmação financeira, autoafirmação pessoal, sabe? Então isso foi uma busca, assim, e isso me deu forças. E eu foquei nessas 3 coisas, e eu baixei a cabeça e fiz isso. Ou eu estava sendo mãe, ou eu estava participando na igreja em algum evento, alguma coisa, dando cultinho infantil, ou eu estava trabalhando. O amor de Deus sempre em primeiro lugar na minha vida, sempre em oração, sempre coloquei tudo em oração. Sempre prestei atenção nos sinais, abri os olhos para os sinais do amor de Deus. Esse sempre foi em primeiro lugar na minha vida. Um dos maiores sonhos que eu tinha também, além de ser mãe e ter uma família, era me formar numa faculdade. Esse era um sonho que... E daí quando eu fiz 50 anos, eu pensei, agora não vai dar mais, não vou conseguir mais. Depois de 50, como que eu vou me formar numa faculdade? Como que eu vou estudar? E Deus mostrou para mim que foi possível. Com 50 anos eu fiz o vestibular. Eu passei no vestibular depois de 10 anos de ter parado de estudar.
E no dia que eu passei, eu chorei muito. E foi muito emocionante. No dia que eu fiz a minha formatura, a minha inscrição para começar a faculdade, fui lá fazer a minha inscrição, eu vim para casa chorando, que parece assim, como que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E eu consegui. Eu nunca tinha ligado um computador, eu nunca tinha mexido no notebook. Eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que fazer curso de informática para aprender a mexer no computador. Eu tive que comprar um notebook para fazer meu trabalho de aula, para buscar na área do aluno, para fazer as minhas provas online, para fazer meus trabalhos online, para postar meu trabalho. E então isso foi um desafio muito grande, foi uma luta, mas eu sempre busquei, sempre com fé, com o amor de Deus, e eu fui vencendo cada obstáculo. Inclusive na minha sala eu era a mais velha da turma, nós éramos em 15 alunos. E eu era a mais velha da turma. Eu estava muito feliz no dia que eu me formei dentro daquela beca. Com 54 anos e meio, eu fiz a minha formatura na área de massoterapeuta. Me formei, né, estética facial e corporal. Eu achava que eu estava casada, tinha criado os filhos e tudo, e a minha vida tinha acabado ali. Eu tinha que só continuar esperando. E depois, eu sempre digo assim, que a minha vida foi um divisor de águas, né? Até a minha separação e depois da minha separação. Eu estou há 10 anos e quase 12 anos separada e eu digo assim, não que a minha vida não valeu a pena até eu me separar, valeu muito a pena, mas eu digo assim que o que eu busquei, o que eu consegui vencer depois disso é muito nesses 10 anos, sabe? Então eu penso assim, vale a pena a gente enfrentar e buscar e se desafiar, sabe? Eu gosto de desafios, eu gosto. Faz a gente crescer, faz a gente ir para frente. Eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu penso assim, se outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Qual a capacidade que ela tem e eu não tenho? Se eu não tenho, eu vou buscar. Sempre fui vaidosa, eu sofri, eu chorei, mas eu pensava assim, eu estou assim, mas eu não quero ficar assim. Então eu me permiti passar por aquilo naquele momento, mas eu não trago isso arrastando nas minhas costas, sabe? Aquela sofrência lá, eu permiti ir lá, sofri lá, e deixei lá. Quando eu saí de lá, foi para brilhar. Eu sempre digo que eu gosto de ser, como você, um sol, né? E eu gosto de brilhar. E eu gosto que todas as pessoas que se aproximam de mim ou que trabalham comigo, que tem que ser contagiada. Tem que ter se contagiar desse sol, desse brilho. Eu gosto que todas as pessoas brilham também, sabe? Porque eu sempre digo, o sol brilha para todos. Eu não existia. Eu era a mulher do Amaral, o meu ex-marido, a mãe dos Amaral, os meus 2 filhos, e a mãe das gêmeas, as minhas filhas. E cadê a Marlete? Ela não existia. Então essa Marlete eu busquei depois disso tudo, sabe? Eu busquei ela. Então hoje a Marlete é formada em massoterapia, né? Ela fez especialização em pós-cirúrgica, ela já está há mais de 10 anos trabalhando na área de massoterapia, de estética facial, corporal, né? Então, assim, eu busquei ela hoje eu estou muito feliz com ela. Mas esse abismo não era culpa nem dos meus filhos, nem do ex-marido, nem das coisas. Eu abri mão, então eu tinha que buscar. Porque tem pessoas que às vezes têm esse abismo, esse vazio. Mas porque eu criei filho, porque eu me dediquei à minha casa. Não, eu abri mão disso. E foi por uma causa boa, por uma causa justa. Eu tenho os meus 4 filhos que eu amo de paixão. Sou muito orgulhosa deles. Eu dei o que eu sabia, o que eu podia e o que eu sabia para os meus filhos, né? Se eu não fiz mais é porque eu não podia. E então, assim, depois aquele abismo era eu que tinha deixado, porque eu conheço outras mulheres que tiveram filho, que tiveram marido, mas elas não deixaram esse abismo, mas eu deixei.
Então eu tinha que buscar, e eu não culpei ninguém. Eu busquei. Eu busquei essas coisas para preencher. Eu voltei a estudar, né? Na época eu não tinha terminado o 2º grau, fui terminar e tudo para depois, então, fazer a faculdade. Então eu fui sempre buscar muitos cursos. Dói, mas é necessário. É necessário para a gente vencer. E assim, muitas pessoas perguntam assim, ah, mas como que tu conseguiu? Porque as pessoas querem saber como que eu consegui, mas elas não querem saber o meu deitar e o meu levantar. Quantas madrugadas eu fiquei? Tia Marlete com 60 anos, geralmente eu trabalho com o plano A e o plano B. Então eu acho que a partir daqui, né, e a gente está entrando para 2023, a Marlete tem outros sonhos que ela quer realizar e o plano B dela colocar em prática. Porque com 60 anos eu trabalho bastante ainda com massoterapia, né? Mas eu sei que com 60 anos eu tenho já minhas limitações, né? Então, como eu não quero parar já e também nem posso, né? Eu tenho o plano B, que eu quero trabalhar ainda com massagem, eu quero fazer vários cursos com Shantala, né? Que em vez de eu atender um corpo bem grande, eu vou atender corpos pequenininhos. Que a Shantala é uma massagem que faz em bebês, né? Trabalha a parte de refluxo, arca caída, a criança que tem insônia, essas coisas tudo, daí eu vou fazer massagem naquele corpinho e ajudar aquele bebê a ter alívio das dores dele, né? Então eu quero me dedicar a isso daqui para frente. Sou uma mestra de Reiki também, quero me dedicar mais a isso, né? E trabalho com outras terapias, como o Canindu, né, com pedras quentes, e trabalho também com ventosa terapia, né? São tudo cursos que eu fui me aperfeiçoando. Então tem coisas que agora eu quero dar andamento, né? Que até agora eu fiz muita massagem, trabalhei muito corporal, né? Então agora eu quero dar andamento no meu plano B, que são essas coisas um pouco mais leves. Eu tenho a Elo Vital, né? Elo Vital seria elo de pessoas e vital de vidas. Então eu gosto de lidar com pessoas e com vidas. Ajudo a melhorar as dores, o cansaço, a tirar as angústias. Eu sempre digo que eu sou massoterapeuta. Muitas vezes eu sou mais terapeuta do que masso. Eu faço um trabalho com muito amor. Eu faço um trabalho com o amor de Deus, porque todas as manhãs eu consagro a minha mão ao Senhor, que as minhas mãos são mãos que abençoam e mãos que curam. E eu visto o manto de Deus e eu sempre digo que as mãos são minhas, mas a graça é do Senhor. Então, sem a graça dele, nem as minhas mãos não iam mexer. Então, eu sou muito grata ao amor de Deus. Então, eu trabalho assim com isso. Então, às vezes as pessoas dizem, como as tuas mãos são maravilhosas, mas eu digo, agradeça a Deus, porque a graça é dele. As mãos podem ser as minhas, mas a graça é de Deus. Parece que o Cupido andou me tocando. Faz 2 meses que eu conheci uma pessoa muito especial, né? Confesso para você que eu já tinha desistido dessa ideia de ter um companheiro, porque sempre em minhas orações eu pedi um companheiro, né? E, claro, um amor também, né? Mas um companheiro em primeiro lugar. Nessa altura da idade a gente procura um companheiro, né? Então, assim, ó, não sei se Deus respondeu as minhas orações, mas é uma pessoa muito especial e que está me fazendo muito bem. Faz só 2 meses que eu conheci ele, né? Veio com uma proposta muito boa de companheirismo. Então, assim, eu penso que de mãos dadas, juntos, vamos construir um amor muito bonito. Estou muito feliz. Eu fiquei 10 anos bem sozinha, né? Assim, me buscando, né? Porque eu penso assim, para você amar outra pessoa, em primeiro lugar você tem que se amar. Porque como que você vai dar para outra pessoa uma coisa que você não tem? Às vezes eu digo para as pessoas, mas eu não consegui. Gente, mas o que você está dando? Você está dando uma coisa que você não tem. Primeiro você tem que se valorizar, se amar, para depois. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou dar para outra pessoa que eu não tenho? Então hoje eu vou dar um amor bem gostoso, porque eu busquei esse amor. Eu estou autoafirmada pessoalmente, assim, né?
Então eu penso que as pessoas nunca devem desistir dos sonhos delas, sabe? Eu estava pensando assim que eu ia deixar para lá isso, porque eu me separei com 47 anos e até 60 eu não arrumei alguém, um companheiro assim. Eu pensei, Deus vai me fazer feliz assim como eu estou também, né? Vou continuar minha vida com os meus filhos, saindo com as amigas, e trabalhando e fazendo as coisas que eu gostava, passeando, viajando, gosto muito de viajar. E daí de repente Deus mostrou que não, que Ele tinha um amor para a minha vida. Eu sou a mais velha de 10 irmãos. E desde muito cedo a minha mãe me botou muita responsabilidade sobre mim. Que nem disse a minha neta, vó, eu sou só uma criança, eu não tenho que cuidar de ninguém. Mas eu tinha que cuidar. E quando eu reclamava para a mãe dizia, mas tu tem que ajudar a mãe e o pai a criar teus irmãos. Então, desde muito cedo eu trouxe essa responsabilidade muito grande sobre mim, sabe? Então, um tempo antes eu achava isso tudo muito pesado, sabe? Mas hoje em dia, assim, eu reconheço, eu sou feliz por tudo aquilo que eu passei, porque hoje eu sei reconhecer isso, que aquilo foi me construindo, sabe? Uma pessoa mais forte, uma mãe. E então, hoje eu não me arrependo de tudo aquilo, mas na época era pesado para mim. Era, né? Eu achava que eu não tinha que cuidar de tanta gente, eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que viver, mas eu não podia. E a mãe era bem brava, batia, né? E muitas vezes eu apanhava inocente, porque os irmãos faziam arte, mas eu é que era responsável, né? Então, assim, era pesado para mim, né? Então, mas eu penso assim que tudo foi... eu sou uma escolhida de Deus e tudo foi para o meu crescimento, para formar a mulher que eu sou hoje. E que eu posso dar esse testemunho, né, para as pessoas. Eu sempre digo, quando Deus fecha uma porta, tem uma janela aberta. Olha para aquela janela, não fica lamentando a porta que se fechou. Olha para aquela janela e o que tem além daquela janela para você. Tem uma vida. Quando a minha porta se fechou, eu sofri, eu chorei, mas eu não fiquei batendo na porta fechada. Eu saí e olhei na janela que tinha na minha frente. E eu olhei além daquela janela. Quanta coisa que tinha para eu buscar, para eu ir lá. Então eu digo para alguma mulher que está nessa situação, olha para a janela que se apresenta na tua frente. Olha além dessa janela. Tem um jardim lindo te esperando, cheio de flores, florido. E o amor de Deus está ali. Ele está sempre com você, Ele nunca vai te abandonar. Confia, segura na mão dele e vai, sabe? Vai em frente. Para a nova geração, não desistam dos seus sonhos. Lute com fé, com força, com garra e não desista. Sabe, uma hora ele vai acontecer. O meu demorou 50 anos para eu me formar na faculdade, que era um sonho que eu tinha de menininha. De pés descalços, lá no chão, lá no interior, indo de a pé para a escola, de pé no chão, sabe? Mas eu nunca desisti do sonho. Eu pensava que não ia dar mais, mas deu, eu consegui. Então, assim, sempre luta com garra, com educação, com respeito, mas vai buscar o teu sonho. Vai. E sempre não olha para o céu, para as estrelas, para as árvores, olha para dentro de você. Está dentro de você. Busca lá dentro, está lá. Deus colocou tudo aqui. A gente tem que buscar, botar em prática e conseguir. Eu cheguei lá e você pode chegar lá também. Eu sempre digo assim, apesar de a gente ter que lutar, de enfrentar os obstáculos, tudo, a gente sempre tem que buscar ser feminina, a gente tem que buscar a nossa essência, né? E não desanimar nunca. Uma das forças que me dá muita essa feminilidade, eu sempre venho buscando, lendo livros, né, de autoafirmação de mulheres, né, a ditadura da beleza, mulher de flor, mulher de aço, né, aqui uma mulher inteligente, né, a gente tem que ser, né, inteligente. Gosto bastante de buscar nos livros isso, né, mas tem um que me dá muita força e que é o especial que eu gosto de ler, que é a Bíblia, né. Ela me dá força, ela me dá discernimento, ela me dá inteligência, ela me dá conforto, e a palavra de Deus é muito importante na minha vida, né? Então eu acho que a gente tem que buscar isso, né? E quando você sai para se vestir, como é que eu me visto para ir em tal lugar? Como é que eu me visto para fazer tal coisa? Eu nunca me visto para ir em tal lugar nem para tal coisa, eu me visto para mim. Eu sempre me visto para mim. Quando alguém pergunta para mim, Marlete, como que eu me visto para ir em tal lugar?
Não, você não tem que se vestir para ir em tal lugar, você tem que se vestir para você. Você tem que se sentir bem, você tem que estar bem. Te olha no espelho e te acha linda. Pronto, tu sai, vai estar bem para aquele ambiente, vai estar bem para as outras pessoas. A gente sempre tem que se vestir para a gente. E eu sou um pouco vaidosa, às vezes eu penso que eu não sou tão, mas quando eu vejo, quando se aproximou meus 60 anos, eu dei que meio uma baqueada. Ai meu Deus, eu vou fazer 60 anos, vou ficar velha, vou ficar doente. Mas eu já fiz 60 anos e não doeu nada, tá tão bom. Inclusive melhorou, arrumei até um amor. Isso é maravilhoso. Então eu digo para as pessoas, não desistam. Seja feminina, se vista para você, se ama. Você só pode dar para os outros o que você tem. O que você tem para dar para os outros. Se você não tem amor, como é que você vai dar amor? Tem uma frase que eu quero falar também, que eu acredito que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida. Que o grande tesouro da Terra está na personalidade humana. E que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por tudo dar certo. Amém. Obrigado, Sol.